Bom dia, todos e todas, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos em mais um encontro da Escola Bíblica Digital. Aqui em Curitiba, um dia lindo. Estamos chegando ao final de setembro, né? O último domingo de setembro. Um dia lindo, um céu maravilhoso. Como disse o salmista, esse é o dia que o Senhor fez para nós, um grande presente. Hoje eu estou aqui que nem pastor de igreja pequena, né? Estou aqui na porta para receber cada um que vai chegando e tal. Estou aqui para dar as boas-vindas, dar um tempinho para vocês irem chegando. Daqui a pouco eu já faço a chamada. Tem chamada, viu? Para quem é novo no curso, tem chamada. A chamada é só para ver se todos estão bem. Estamos vivendo um tempo muito difícil, mais difícil do que a gente imagina, porque a nossa tendência é nos acostumar com a crise, né? Mas a crise é muito grande, muito intensa, está tocando a vida de todos. E mais do que nunca precisamos ser solidários, conscientes e contar com a bênção de Deus e com o amor dos irmãos e dos amigos. Melhor que haja amor nesse tempo tão difícil. Meus queridos, nós estamos tratando de um tema muito relevante, o tema da generosidade. Generosidade é o nome que eu dei para ser o mais amplo possível, para abranger toda essa temática da relação com bens, relação com as coisas e relação com pessoas e relação com Deus, né? É um tema, digamos, abrangente que nós estamos trabalhando ao longo do ano. Veja, nós estamos terminando hoje, o último domingo do mês de setembro, e estamos tratando desse tema, se não me engano, desde março, né? Então estamos aí, fazendo essa longa caminhada. É claro que quem está chegando agora pode olhar depois as aulas anteriores e começar do começo com muita coragem e ânimo e também pode escolher blocos, né? Todo esse material didático está disponível num site de um amigo nosso. O nome do site, o endereço é www.ebdonline.com.br, tá? E todas as videoaulas estão disponíveis nesta página do Facebook de modo permanente e já respondendo aquilo que sempre me perguntam, gratuitamente, né? Temos um grande prazer de poder oferecer esse material gratuitamente para edificar, para esclarecer, para abençoar, para ensinar aqueles que querem conhecer o caminho de Jesus. A Irene está aqui ao meu lado, ela controla ali o chat, então você pode fazer perguntas, pode fazer comentários, aquilo que não puder ser respondido agora eu respondo depois. Tenha aí um pouco de paciência, porque às vezes são muitas participações e tal, pode ser que eventualmente alguma coisa não seja lida, não seja apresentada, mas depois eu estou lá depois da aula, né? Eu posso ficar como aquele professor ali que fica conversando com os alunos que querem tirar dúvidas, coisas assim. Fazemos isso, né, nós dois com muito prazer, com muita alegria de saber que este é o caminho novo de Jesus, as boas novas de Jesus. Bom, vamos lá então. Hoje é a aula número 36 e eu poderia dizer que até agora, até as últimas aulas, né, as aulas 30 e pouquinho aí, a gente estava tratando do Antigo Testamento e do período interbíblico, aquele período que não está contido na Bíblia dos protestantes, mas está parcialmente contido na Bíblia católica, por causa das diferenças de cânon.
Na última aula eu falei de João Batista, portanto, já em território neotestamentário, já estamos no Novo Testamento. E hoje, então, eu começo o ponto alto e o ponto final dessa nossa caminhada, desse curso. Eu digo ponto final não porque nós iremos esgotar o assunto, mas porque nós chegamos em Jesus. E Jesus é a palavra final que nós temos sobre todas as temáticas que importam no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a sociedade, no relacionamento interpessoal, na gestão de coisas e bens, dinheiro, né? A vivência religiosa. Jesus Cristo é a palavra final. É claro que nessas próximas 10 aulas que eu estimo ainda que trabalharemos juntos até o final de novembro, nós vamos apenas pontuar a fala de Jesus, os caminhos que Jesus abre nessa temática. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: finalmente chegamos ao Novo Testamento. Finalmente chegamos ao clímax dessa temática. Mas será impossível esgotá-la. Então, o que eu quero fazer nessas próximas aulas é pontuar, mostrar os pontos de partida para uma vivência segundo Cristo, para uma vivência de acordo com a palavra de Cristo. A última palavra de Cristo no Evangelho foi: guardem essas palavras, ensinem pessoas a guardarem essas palavras. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Bom, é claro que também nós não iremos tratar do ministério de Cristo como um todo. Nós iremos fazer um recorte temático na matéria da generosidade, o que já é muita coisa. Porque os pastores, especialmente o povo da teologia da prosperidade, eles gostam de falar que Jesus tratou muito sobre dinheiro. E é verdade, Jesus Cristo nunca evitou o assunto do dinheiro e, com razão, esses pastores dizem, ele tratou muito sobre dinheiro. O que nem sempre é muito bem explicado é o que Jesus falou sobre dinheiro, o que ele falou sobre a posse de bens, o que ele falou sobre a produção de bens, acumulação de bens e partilha de bens. Porque é neste o que, no conteúdo dessas palavras de Jesus, que estão as boas novas, né? Naquilo em que nós, mesmo vivendo no meio desse sistema econômico e social, como ele está organizado, podemos romper com ele sem sair dele. Foi isso que ele orou em João 17, né? Não peço que os tires do mundo. Quer dizer, nós estamos imersos nesse sistema, mas dentro desse sistema, nós o subvertemos e nós seguimos uma outra trilha. E uma trilha que anuncia o estilo de vida que, afinal, irá prevalecer. Então, vamos tratar do caminho de Jesus com este recorte temático nas questões de generosidade. E como eu disse, não de modo exaustivo, porém de modo pontual, de modo a prover para todos que andaram até agora, acredito, pontos de partida, né? E a partir daí, acho que cada um poderá desenvolver e aprender e crescer nessa mordomia, nessa gestão, né? Nesse trato com as coisas que possui. Bom, eu quero tratar então hoje do ministério de Jesus. Eu quero fazer um panorama geral do ministério de Jesus e nas próximas aulas, pelo menos é como eu estou planejando, eu vou tratar de Jesus em face daquela nossa famosa tríade, né? Jesus em relação ao sistema religioso,
Jesus em relação às autoridades, especialmente autoridades sacerdotais, religiosas, então templo, sacerdócio e, por fim, o cuidado dos pobres, né? É claro que eu vou falar mais sobre esse terceiro tópico, porque o primeiro e o segundo é muito claro, né? Como Jesus tratou o templo, como Jesus tratou todo esse sistema conivente com Roma, esse sistema de exploração, como o templo se converteu numa agência tributária, isso me parece um pouco claro. E por decorrência, também o modo como ele tratou o sacerdócio, os sacerdotes, a elite religiosa, tanto os sacerdotes como os partidos que lhe davam sustentação. Agora, nos interessa muito o terceiro, então, desses tópicos, que é aquele em que ele fala da pobreza. E aqui nós teremos que gastar a maior parte do nosso tempo fazendo justiça ao Evangelho, que também gasta a maior parte das suas páginas tratando dessa temática e provocando uma mudança de mentalidade, uma mudança de sistema, né? Bom, para esta aula hoje, introdutória ao tema de Jesus, eu propus uma demarcação do território. Então eu quero apresentar para vocês 5 pontos da vida de Jesus, dos evangelhos, 5 eventos da vida de Jesus que eu vou estabelecer aqui como prova, como evidência das opções que Jesus fez pela generosidade contra o sistema vigente dos seus dias, né? Então são eventos que um autor chamou de pivô, né? Pivotais. Acho que não existe a palavra em português, mas derivada de pivot, né? Como coluna, como marca, ele chamou de eventos pivotais. Mark Moore, depois eu coloco lá no site, a ideia, pelo menos, eu peguei dele, embora ele trate de outro tema. Ele trata da kenosis, que é o esvaziamento de Cristo, sua humilhação, e eu vou tratar aqui nessa temática especificamente da generosidade. Então vamos olhar o mundo de Jesus panoramicamente, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, porque esses são os extremos, né, do Evangelho, o nascimento e sua ressurreição. E vamos escolher dentro desse universo que João falou, seria impossível registrar tudo que Jesus fez, né? Então Jesus fez muito mais do que o que está contido no Evangelho. Mas dentro desses relatos que nós temos no Evangelho, nós vamos eleger então 5 eventos, 5 pontos, 5 pivôs, que vão sinalizar para nós a opção ou as opções que Jesus fez em relação à em relação a tudo, né? Em relação ao reino de Deus. E dentro disso, o nosso tema. Já vou entregar logo assim de pronto quais são os 5 temas e a partir de agora vou desenvolvê-los no que for pertinente, no que for possível, e então iremos conversando, tá? Mas já vou entregar quais são os 5. Batismo de Jesus. O batismo de Jesus, todos os evangelhos narram o batismo de Jesus. A sua tentação no deserto, Mateus e Lucas tratam desse evento, Marcos muito resumidamente, João não trata. O sermão inaugural de Jesus, que apenas Lucas menciona, os outros evangelhos não relatam, eles podem relatar de outra forma, mas a opção narrativa está em Lucas, capítulo 4, a confissão de Pedro, que está mais ou menos no terço final do ministério de Jesus, né? A confissão de Pedro, que está narrada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Especialmente Mateus e Lucas, e, por fim, a crucificação.
a crucificação de Jesus, que é o evento ao qual os evangelhos dedicam maior parte da narrativa, né? O Evangelho de Marcos, por exemplo, que é o evangelho pequenino, 16 capítulos, já foi considerado o relato da paixão como uma introdução, porque ele gasta quase um terço do livro tratando da crucificação, dos eventos finais. Então, se a gente obedecer à proporção narrativa dos evangelhos, nós podemos claramente concluir que eles dão uma importância destacada, né? Importância destacada, eles dão grande importância à morte de Jesus e à ressurreição de Jesus. O batismo é o ato inaugural, é a apresentação pública de Jesus. A tentação é também um ato primeiro, né? Porque é consecutivo ao batismo. O sermão inaugural também a gente poderia colocar no início do ministério de Jesus, né? Não preciso aqui dizer em que época e tal, mas certamente a visita dele em Nazaré foi logo no início do seu ministério. Os evangelhos dão a entender que Jesus gastou a maior parte do seu tempo na Galileia. Nazaré fica na Galileia. O sermão foi pregado em Nazaré. Então, podemos colocar esses três primeiros pivôs, o batismo, a tentação e o sermão inaugural, como sendo início do ministério de Jesus, né? Todos eles em sequência, nesta ordem, e bem situados no início do ministério de Jesus. A confissão de Pedro nós podemos situar com bastante razoabilidade na virada do segundo para o terceiro ano. Então, se a gente considerar que o ministério de Jesus levou cerca de 3 anos, ninguém tem total certeza, mas estima-se em cerca de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos, a confissão de Pedro deve estar na virada para o terceiro ano, porque nesta confissão de Pedro, logo na sequência da confissão de Pedro, Jesus vai anunciar pela primeira vez o que lhe aguarda em Jerusalém, a sua morte. Então, pela primeira vez ele fala. E aí começa, então, uma longa caminhada de Jesus em relação ao seu ato final, que é a crucificação e seguida da ressurreição. Então, com isso, nós podemos entender que os 2 primeiros anos de Jesus seguem um programa que foi estabelecido na sua tentação, ou melhor, no seu batismo, na tentação e no sermão inaugural, né? Eu não vou tratar desses 2 anos aqui, eu vou apenas indicá-los por meio dos primeiros pivôs, dos primeiros pontos, né? A confissão de Pedro marca essa virada para o ato final e então a crucificação de Jesus, que nós pretendemos então fazer aqui a nossa abordagem. Encerrar, né, a nossa abordagem. Tudo bem, então? Vamos ao primeiro ato. O batismo de Jesus está narrado nos 4 evangelhos, de uma forma ou de outra, nos 4 evangelhos. Mas eu quero chamar a atenção para o fato que o batismo de Jesus é um evento estranho. Ele poderia ter sido ocultado pelos discípulos, ou melhor dizendo, ele poderia ter sido ocultado pelos escritores dos evangelhos. Porque o batismo de Jesus, que nós consideramos o grande testemunho dele, também significa e é inevitável esta conclusão, ela é necessária, ou seja, não dá para contornar esta conclusão, ela significa uma adesão de Jesus a João Batista. Nós não sabemos por quanto tempo João Batista batizou, nós não sabemos por quanto tempo João Batista impactou, fez estremecer a região.
nós sabemos que deu tempo do seu movimento se espalhar e a sua fama se expandir muito, né? Eu não falei na aula passada, mas, por exemplo, o Apolo, que vai aparecer lá em Atos 18, e depois também em Coríntios e tal, era um discípulo formado por João Batista. E ele era do Egito, né? Paulo, quando chega em Éfeso, encontra discípulos de João Batista. Então, o ministério de João Batista é muito maior do que os evangelhos retratam. E quando Jesus também decide pendurar o martelo, pendurar o serrote lá na marcenaria, passar certamente para os seus irmãos, dizendo, olha, eu ensinei tudo aí que eu aprendi do meu pai José, aprendi tudo aí, passei para vocês, cuidem da mãe, eu estou indo ver João Batista, eu preciso me encontrar com ele. E ele chega lá como um judeu comum. Ninguém sabe quem é ele, um judeu comum e um judeu inferior, porque a Bíblia relata que as multidões vinham da Judeia, de toda a Judeia, quer dizer, o povo ligado aos estratos mais refinados da religião vinham a João Batista. E me aparece lá esse caipira, né? Desculpa aí, senhor, para nós aqui entendermos, né? Aparece lá esse caipira vindo da Galileia, né? E o Jesus, então, vem ali no meio da multidão, se tinha fila, ele pegou fila, se tinha senha, ele pegou senha, né? E ele entrou na fila do batismo, provavelmente ouviu o sermão de João Batista, provavelmente conversou com discípulos de João Batista para ouvir as primeiras preleções, etc, etc. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, estou apenas especulando. Mas o fato é, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o ato de Jesus ser batizado por João Batista é constrangedor e é também implicante. Ele tem implicações. Por quê? Significa uma adesão pública de Jesus a João Batista. Então, aquele menino que provavelmente cresceu com uma grande sabedoria, dizendo, esse menino tem futuro, manda esse menino para Jerusalém, bota esse menino para estudar com o rabino e tal. Se ele tinha alguma importância em Nazaré, tudo isso agora está associado a João Batista. João Batista era a pessoa errada para se unir. João Batista pregava aquilo que nós apresentamos, né, que nós meditamos na aula passada, a partilha. João Batista denunciava os poderes, João Batista denunciava os governantes, João Batista denunciava o templo, João Batista denunciava a exploração econômica. Quando Jesus entra na fila do batismo, ele está dizendo, é isso aí, né? Isso é tão notável que Mateus, apenas Mateus, capítulo 3, versículo 14, de modo muito sucinto, coloca assim, no versículo 14, ele, porém, João Batista, né? Ele, João Batista, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Porque João tinha falado de Jesus na sua pregação, dizendo, após mim vem aquele que é maior do que eu. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Após mim vem aquele que batiza com fogo. Após mim vem aquele que tem a pá e o machado na sua mão. É o juiz de Deus. É aquele a quem eu não sou digno sequer de lavar os pés, de amarrar as sandálias. Então Jesus, de certa forma, ele decepciona profundamente João. Porque João, sem conhecer Jesus, poderia pensar, meu Deus, esse cara vai descer do céu, esse cara vai chegar aqui flutuando nas nuvens, ele vai chegar aqui com o rosto brilhando, ele vai chegar com um séquito de anjos. E aparece aquele judeu, né?
aquele judeu comum. E Deus havia prometido a João Batista que daria a ele o sinal. E o sinal não poderia ser mais poderoso. João vê algo como um pássaro, né? Não sabemos quantos viram, mas sabemos que João viu e deu testemunho fielmente. Esse é aquele de quem eu falei. E há uma voz registrada nos evangelhos em mais de uma situação em que o próprio Deus dá testemunho de Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então está feita aqui, nesse ato estranho, nesse ato contraditório, perturbador, que perturbou a pessoa que deveria dar o testemunho de Jesus, a respeito de Jesus, o próprio João Batista. E Jesus então fala para ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. E João Batista então pega Jesus, leva para o meio do rio e o imerge no rio Jordão. Com isso Jesus está demonstrando a sua encarnação do caminho humano, né? Cumprindo todos os passos do caminho humano. Só uma refresca a minha memória, que eu não estou lembrando. Isso foi antes dele perguntar para Jesus: você é quem a gente está esperando ou nós temos que esperar outro? Não. Isso é bem depois. Depois do batismo que ele pergunta. Okay. Claro. Me lembra disso quando eu falar do sermão inaugural. Ok. Tá. Não, aqui é o ato primeiro. Aqui é o ato número 1. Então o João Batista não sabia quem ele era? Não sabia. Foi revelado na hora do batismo? Não sabia. Eles viviam em locais completamente diferentes, embora fossem primos, né? E João Batista é o mais velho. João Batista dava testemunho de alguém mais novo, né? Então João Batista preparou o seu auditório, o seu público, para uma grande apresentação, né? E aparece esse homem comum, que adere publicamente. Então, é claro, eu estou querendo dizer o seguinte: João Batista deu testemunho de Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é que o modo como Jesus se manifesta, se apresenta publicamente, marca uma opção que decepciona e ao mesmo tempo encanta muitas pessoas. Eu lembro aqui agora de o velho Simeão que fala: esse menino está destinado a ser uma contradição, né? Ele vai derrubar muita gente e vai levantar muita gente. Ele é alvo disso, né? A Vera está perguntando que, pelo fato deles serem primos, não haveria a possibilidade do João Batista conhecer Jesus antes do episódio do batismo? Não há, veja só, não há nenhuma evidência disso. E um dos evangelhos, que eu não vou procurar aqui agora, se não me engano é João, ele fala assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para pregar disse, acho que é João, vejam lá, versículo 29, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, é por ali. Ele fala o seguinte: aquele que me enviou a pregar me disse, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo é ele. E João não hesita. João dá a primazia imediatamente a Jesus, né? Bom, eu queria ainda chamar a atenção aqui para o testemunho que Deus dá de Jesus. Porque João dá testemunho de Jesus em obediência a Deus. Deus que diz para João é esse, né? Esse é o meu filho amado. Mas o modo como Deus apresenta Jesus embute, inclui e oculta, né? E nós vamos desdobrar esse ocultamento agora, desvelar esse ocultamento, dois nomes contraditórios de Jesus. Porque, por um lado, ele chama Jesus de filho. Ora, o que o judeu poderia entender do filho? O filho está ligado à aliança com Davi, né? O seu filho. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho.
E então, em alguns salmos messiânicos, o Filho está associado ao ungido, o ungido rei, ungido Messias. Por exemplo, o Salmo 2, né? Fala aí, o Filho, beijai o Filho, o ungido. Então, o Filho aqui, como ato inaugural, sinaliza o Cristo real no sentido régio, né? O Cristo o ungido, aquele que vai assumir o trono de Davi, seu pai. E esta é uma corrente messiânica. Isso está lá no anúncio do nascimento de Jesus a Maria, né? Ele herdará, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Então, ele será chamado Filho do Altíssimo. Então, essa palavra filho, antes de significar qualquer outra coisa, trindade, etc., qualquer outro desenvolvimento posterior, aqui significa a libertação, o cumprimento da esperança do povo de Israel. Porém, o próprio Deus estraga tudo, porque associa esse nome àquele em quem tenho todo o meu prazer. E esse título está ligado ao servo sofredor. É lá que está esta frase. Então, Jesus Cristo, no seu ato de batismo, já é contraditório. Ele já incorpora, digamos assim, converge para ele duas tradições messiânicas. Uma do trono e outra do sofrimento, que os judeus eram incapazes de sintetizar, né? Então, esse é o ponto que eu quero pegar aqui de Jesus, o seu batismo, né? E nesse batismo, uma opção de Jesus, uma sinalização de como irá desdobrar o seu ministério, ok? Tá, só rapidinho. Sim, vamos lá. Duas perguntas Sim. aqui. O Anivaldo faz duas perguntas. Eu não sei se uma pergunta. Ele diz: o que fez João perceber tão logo quem era Jesus antes de ver o pássaro, e depois na cadeia ele duvida? Não sei o que ele quis dizer. Na cadeia duvida. É aquilo que você falou agora há pouco. Aquele que haveria de vir e tal. Mas ele estava preso quando disse isso? Sim, não estava lembrava. preso. Mateus 11. Tá. Sim. E depois ele pergunta, por que Deus não apresenta Jesus como seu cordeiro? Então, mas o cordeiro, que só João fala, está ligado ao ato sacrificial do servo sofredor, né? Porque o servo sofredor, ele é um personagem, Isaías 53, né? E outros, os cânticos do servo, né? São 4 cânticos, a gente conhece mais os 53. Se alguém quiser pesquisar melhor isso, pode ver lá. O Isaías 53, ele é um texto hermeticamente fechado, ninguém o entende, né? Ele começa a ser desvelado agora. O Evangelho de João, que é um evangelho último e mais teológico, já demonstra a compreensão sacrificial, né? a compreensão vicária, digamos assim, de Jesus Cristo. Né? Então é por isso que João já fala do Cordeiro de Deus. Agora, Anivaldo, eu diria o seguinte: nós estamos aqui num crescendo, né? Esse é apenas o ato inaugural. Ninguém entende como Jesus vai proceder. Por isso, Jesus assume o testemunho de João, mas o transcende. E aí eu respondo o teu segundo comentário. O próprio João tinha uma visão do Messias, uma visão própria. Não era tarefa de João Batista dar a revelação completa e final de Jesus Cristo. João cumpre a sua tarefa e sai de cena. João vai deixar isso muito claro. João, o Evangelho, vai deixar isso muito claro. Eu já cumpri minha função como noivo, né? O amigo do noivo que o apresenta à noiva. Agora convém que ele cresça e que eu vá saindo de cena.
Né? Então, essa dúvida de João Batista, registrada no Evangelho, que também poderia ter sido ocultada pelo seu constrangimento, né? Dá a Jesus a oportunidade de fazer um balanceamento dessas expectativas messiânicas e, ao mesmo tempo, dá a Jesus a oportunidade de autenticar, né? Confirmar o ministério de João Batista. Né? Tipo, João Batista cumpriu isso. Ele fala ali nesse texto, Mateus 11, a lei e os profetas duraram até João. Né? A partir de agora é o reino. Então Jesus assume o ministério de João Batista, a pregação de João Batista, mas o transcende de um modo que João Batista não poderia compreender. É interessante essas coisas constrangedoras que você está falando, que o Evangelho não esconde. Não esconde. Isso também pode ser uma coisa que demonstra, que pode favorecer a ideia de originalidade, né? Sim, com certeza. Com certeza. Até na teologia liberal, né? Essas narrativas constrangedoras são atestado de palavra autêntica, porque a teologia liberal ela faz diferença entre palavra autêntica e palavra não autêntica, né? Então aqui é um ponto pacífico para todos. Você vai concluir essa parte de batismo, então? Não, né? Já concluí. Ok. E já preciso correr. Certo. Não, só a Neide falou que é interessante essa abordagem, porque Jesus primeiro endossa o ministério de João Batista para depois, somente depois, iniciar o seu próprio ministério. É uma honra mútua, né? Digamos assim, uma troca de gentilezas, entre aspas, né? Ele autentica João Batista até no final. Na última semana da vida de Jesus aqui, naqueles relatos das controvérsias, lá a partir de Mateus 21, né? A partir de Mateus 21 e paralelos, ele usa o batismo de João Batista para desbancar as autoridades judaicas, dizendo, vocês não reconheceram nem João Batista, né? Mas vocês querem discutir comigo? Então ele trabalha na sombra de João Batista em grande parte. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte, ainda falando de João Batista, porque depois não vou falar mais. O que eu ia dizer? Para todos os efeitos práticos, durante muito tempo, as pessoas confundem Jesus com João Batista. Nós sabemos quem é João Batista, nós, os leitores do Evangelho, né? Nós que somos os leitores da narrativa, estamos informados de quem se trata. Mas os personagens da narrativa, como, por exemplo, o que o povo diz a meu respeito, Mateus 16, versículos 12, 13, 14 e tal, e Antipas, né, em Mateus 14, por ali, né, Mateus 11, agora não sei os números, mas quando conta a morte de João Batista, acho que é 14, o Antipas pensa que Jesus é João Batista. Então, eles, na cabeça do povo, eles andam juntos, né? O Jesus corre o risco de ser um João Batista redivivo ou um Elias encarnado, né? Então, a coisa aqui é muito séria, né? E Jesus incorpora essa tradição profética, né? Ontem o pastor Ariovaldo Ramos, numa live belíssima, compartilhou conosco isso, né? Nós cristãos temos que nos reconectar, nos converter a essa tradição profética, né? Os crentes hoje estão mais inclinados a se reconectarem com o templo judeu e toda aquela indumentária e estética, etc., judaica, mas não estão dispostos a ler os profetas judeus. E João Batista é o último dos profetas e é o profeta que dá testemunho do Cristo. E o Cristo é o profeta final, a revelação final, mais que um profeta, né? Se João Batista era mais que um profeta, como Jesus disse, sim, um profeta, e mais que um profeta, Jesus então
é o ungido, é o depois, né? Bom, deixe-me falar rapidamente da tentação, apenas para mostrar como a tentação apresenta para Jesus um dilema real. Eu não tenho como entrar em todos os detalhes, vocês conhecem a narrativa da tentação que está em Mateus 4, Lucas 4 e muito resumidamente em Marcos 1, né? Marcos 1, versículos 12 e 13, por ali, falando da tentação de Jesus. Vocês conhecem. Então eu vou tomar como pressuposto que vocês conhecem, se não conhecem, depois façam lá a leitura. Mas a tentação é real. Se não é real, então é um teatrinho. O que poderia ser um dilema para Jesus aqui? Os projetos de poder que se apresentam para Jesus. E aqui eu queria propor um princípio de interpretação e um critério. Um princípio que também é um critério, é um juízo sobre o texto. Que Jesus vai responder a Satanás, que inclusive cita as Escrituras, né? Faz uma hermenêutica, portanto, citar as Escrituras até aqui pode ser diabólico, né? Para nossa profunda advertência. E Jesus vai responder em Deuteronômio. O princípio é o seguinte: o evangelista não vai narrar exaustivamente a fala de Jesus. Com isso eu quero dizer que talvez essa tentação não tenha sido apenas monossilábica, no sentido, palavra vai, palavra vem, né? Pode ter sido um debate. Além disso, se você não aceitar esta possibilidade, além disso, o fato de Jesus citar Deuteronômio indica para nós que o que está na mente de Jesus é a teologia de Deuteronômio. E então, de uma forma ou de outra, o princípio é: quando um texto do Antigo Testamento está citado no Novo Testamento, isso não é um princípio absoluto, não é uma regra absoluta, mas é cabível, ela deve ser avaliada. Você deve estudar, você deve consultar o contexto desta passagem no Antigo Testamento, onde ela está. No caso aqui, Deuteronômio. Especialmente o capítulo 6, o capítulo 8, que compõem dentro do Deuteronômio uma seção. Então, poxa vida, se Jesus, depois de 40 dias de jejum, de preparação para esse ministério, alinhando-se à mais legítima tradição profética, como Moisés e Elias, né? Cita Deuteronômio, você poderia pensar que ele meditou muito em Deuteronômio, né? Que ele se equipou com Deuteronômio. E Deuteronômio é nada mais, nada menos do que a síntese da lei. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou seja, a lei de Moisés compilada, revisada, editada, organizada num corpo de testemunho. E segundo a leitura canônica, a abordagem como está no cânon, ou significa sem discutir a autoria e data para o livro de Deuteronômio, ele está exatamente no final do ministério de Moisés e no início, ou seja, na antevéspera da entrada em Canaã. Então, o que nós temos aqui na tentação? Nós temos o Império Romano, que significa todos os reinos do mundo e a glória deles. É isso que Satã oferece para Jesus. Então Satã, só um minutinho, então Satã leva Jesus num monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Eu poderia dizer aqui, todos os reinos do mundo e a glória deles, entre aspas, igual Império Romano. Porque todos os reinos do mundo estão sob o domínio de César. O que Satã está oferecendo para Jesus é o mundo.
é a sociedade como organizada presentemente. É a glória da organização humana. É a glória, é o clímax do sistema imperial. É para onde a história caminhou. É a sociedade que reflete juízos e valores e estruturas para colocar cada um, as castas, o ordenamento social, a pirâmide, a distribuição de poder e de bens. Esses são os reinos do mundo e a glória deles. O Império Romano é, sem dúvida alguma, a glória humana. Ele representa aquilo que o ser humano vinha tentando fazer desde a Torre de Babel. E não dava certo. Fracassava, cai ali, cai aqui. Finalmente chegou-se ao clímax. Este projeto de Satã, cujo príncipe é Satã, porque ele fala num dos evangelhos, aliás, num dos evangelhos não, em Lucas, que é o texto paralelo, ele fala: a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Esse sistema versus o sistema de Deuteronômio, meu irmão. O sistema não haverá pobre entre vós. O sistema, toda a terra é minha. Vocês são usuários dela. Ninguém a possuirá de modo permanente. Vocês vão recolher uma parte, vocês vão deixar o canto do campo, vocês vão trazer primícias, vocês vão organizar uma sociedade de modo que não haja ricos e pobres, de modo que não haja acumulação nem privação. Então, Deuteronômio, na boca de Jesus aqui, significa a sociedade idealizada pelo reino de Deus. E o Satã significa exibição de poder, significa acumulação. Transforma essas pedras em pão. Você pode transformar essas pedras nos manjares de César. Você pode fazer o que você quiser. Com esse teu poder, cara, eu tenho um babaca lá em Roma que posa de Deus e dá certo, mas o cara é um babaca. Você, meu amigo, desculpa, meu amigo não, né? Você, judeuzinho, você não é o filho de Deus, cara? Olha o que você pode fazer. Se você exibir seu poder no templo, todos te seguirão. Só que tem um preço. Tem que adorar esse sistema. Tem que aderir a ele. Tem que prestar culto a ele. A questão aqui, gente, não é que Jesus Cristo iria se prostrar diante daquele bicho preto de chifre e tridente e capinha vermelha. A questão é aderir ao sistema de Satã. Isso é prostrar-se e adorá-lo. E Jesus falou: vai-te, Satanás. Porque o reino não virá com poder, não virá por esta ordem, não virá por essas estruturas, não virá por este caminho. O reino de Deus virá de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Apenas ao Senhor teu Deus prestarás culto. Tudo isso invoca a sociedade de Deuteronômio versus o Império Romano. Essa é a tentação de Jesus. Nossa, incrível. Maravilhoso. Tem que fazer um corte só nessa tentação. Exatamente. Maravilhoso. O Anival está dizendo, Pedro que sugere uma aliança que possa evitar a cruz, Jesus também chama de Satã. É o mesmo espírito. Vou falar daqui a pouco. Eu já entreguei os 4 pontos, né? Agora eu vou falar do sermão inaugural em Nazaré
e depois vou falar da confissão de Pedro, com certeza. E essa confissão de Pedro é muito importante, porque ela marca a virada, ela marca a tentação de Satã dentro do grupo seleto de Jesus. Exatamente. Ali o dilema se apresenta não no deserto entre Jesus e César. Agora a tentação se infiltrou dentro de uma exegese equivocada no grupo de Jesus. E ela vai ser verbalizada naquele que acabou de confessar Jesus Cristo. Olha só. Aquele de quem Jesus Cristo disse: tu és a pedra. E depois ele fala: pedra de escândalo, pedra de tropeço. Ou seja, você pode funcionar como a pedra fundamental de um novo reino, mas também pode significar a pedra que vai levar muitos ao tropeço e desviar-se do caminho. Meus irmãos, a tentação se manifestou na boca do primeiro Papa. Durma com um barulho desses. Então, os católicos falam tanto que Pedro é o primeiro Papa, Pedro é a pedra da igreja. Pois é, tudo bem, eu não vou questionar isso agora. Mas, quase não, foi. Foi, né? Então, a mesma pedra que deu fundamento à igreja funciona concomitantemente com o desvio do reino de Deus. Ou seja, esta pedra pode ser também pretexto para a construção do reino de Satã. Nossa, é incrível essa relação, essa contraposição que você fez entre o reino de Satã, que é o reino da sociedade organizada, na distribuição de poderes, das castas organizadas e reconhecidas pelo Império, inclusive, né? Sim, autenticada por ele. Que aderiram, né, até ao Império para se dar bem no final das contas. E essa contraposição com o projeto de Deuteronômio de uma sociedade organizada de modo a não existir ricos e pobres, né? Isso. E engraçado que dá até a impressão que a gente está falando de marxismo, de comunismo, mas a gente só está falando da Bíblia, né? Então isso tem que ficar bem claro. Né? Tem que ficar bem claro que nós hoje temos a nossa glória. Se esse merreca desse Império Romano simbolizava a glória humana, o que é o nosso mundo hoje, então? Se você quiser fechar os olhos para a desigualdade. Nós vivemos o inimaginável. Portanto, o culto a Satã é permanente. O culto a Satã é permanente. E pior do que isso, como diz Dietrich Bonhoeffer, pior do que isso, é que ele não se manifesta de uma forma horrenda, repulsiva. Pelo contrário, para se tornar ainda mais glorioso, ele se manifesta vestindo a vontade dos deuses. Para pertencer ao Império Romano, era necessário reconhecer César como enviado dos deuses. Era necessário reconhecer aquela organização política, social e econômica como sendo a vontade de Deus. E defrontar esse sistema era incrivelmente perigoso. Porque o que nós vamos pôr no lugar? O que nós vamos pôr no lugar? Se nós derrubarmos César, tá, tudo bem. E depois? O que nós vamos pôr no lugar? Jesus Cristo veio anunciar esta nova ordem, né? Bom, vamos lá para o sermão inaugural, que está apenas em Lucas 4. Só uma observação aqui, o Anivaldo disse que é interessante que para o deserto foi o Espírito que levou Jesus. Exatamente. Não foi Satanás. Ótimo, ótimo. Bem lembrado. Porque o Espírito desce sobre Jesus de uma forma como nunca foi visto antes em profeta algum. Claro, o profeta era movido sob o espírito de Yahvé.
O fato de o Espírito Santo descer sobre Jesus daquela forma demonstra que esse é o profeta, o maior profeta, aquele que excede a todos. Então agora nós vamos fixar nossos olhos nele, porque ele vai imediatamente agir. O poder que desce sobre Jesus o leva imediatamente ao deserto, à fraqueza, ao teste, né? Então, essa relação de poder e fraqueza, nós cristãos devemos entender. Isso está oculto a nós por causa da nossa tentação pelo poder. A nossa tentação pelo poder nos impede de usufruir o poder de Cristo. É interessante também Satã citar as escrituras, né? E conhecereis a verdade. Não foi isso que ele falou. Não. Pois é. Foi Deuteronômio, eu estou confundindo. Mas é exatamente isso, bem lembrado. Bem lembrado, conhecereis a verdade vos libertará. Perceba, se ele estivesse falando coisas diabólicas, coisas horrendas, como o mundo conhece apenas lá no submundo, na Deep Web, a gente saberia, mas para se tornar o mais perverso e enganoso possível, manifesta-se com a palavra de Cristo, com o nome de Cristo. Esse é o golpe final. Esse é o caminho do clímax. O clímax desse sistema. Esse sistema terá que personificar o religioso e o piedoso, para então tornar-se extremamente perigoso. Não é à toa que Jesus falou. Ora, nós não iríamos reconhecer Cristo numa pessoa abominável. Uma pessoa contrária a Cristo. Que demonstra princípios contrários a Cristo. Exato. Claro que para ele nos advertir, tem que ser algo sedutor. Né? Bom, mas vamos lá para Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículo 16, quando Jesus vai em Nazaré. Então, vamos supor aqui que ele saiu de Nazaré, foi para o deserto, no caminho ele veio aprontando poucas e boas, né? Mas ele volta para Nazaré. E chegando em Nazaré, o terceiro ponto, e eu preciso correr aqui para dar conta do relato. Senão hoje vai ter tempo extra no final. O Lucas 4 fala o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde ele foi criado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e o rabino lá, o auxiliar do rabino, esqueci o nome, tem tipo um meirinho, né? Um ajudante do rabino, que ajudava o rabino a dirigir a sinagoga. Pensa, olha, quem está aqui, filho de José e Maria, Jesus, né? Leia para nós alguma coisa, né? Acabou de chegar e tal. Jesus pede o rolo de Isaías e lê exatamente o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Arivaldo acabou de falar, né? O Espírito que vem sobre mim. E aqui eu vou usar o mesmo princípio. Ele vai citar Isaías, então você não fica só com essa pontinha do iceberg. Vá para Isaías. Vá mergulhar naquilo que Jesus citou, ok? Lucas não vai ler o capítulo todo, né? Ou relatar o capítulo todo. Mas vamos lá, a leitura de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, ungido Machia. Então Jesus aqui está se apresentando como o Messias, pelo que me ungiu, para evangelizar. A palavra evangelizar aqui nos induz a pensar no evangelismo de rua, no evangelismo religioso, evangelismo de praça, evangelismo de missões. Mas não é isso. Isso é no evangelho, em grego. Lá no Isaías é pregar boas novas,
apregoar boas novas, anunciar boas novas. Então, as boas novas têm que ser boas, novas para esse auditório. E então ele vai dizer aqui no Evangelho, aos pobres. Então aqui está o programa de governo de Jesus. Ele vai anunciar aqui, em Nazaré. Poderia ter feito em Jerusalém, num grande evento, etc. Não. Escolheu uma biboca de uma cidade, uma biboca de uma sinagoga para falar isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para anunciar boas novas aos pobres. O Isaías fala quebrantados. E quebrantados, eu já estou lendo e interpretando alguma coisa. Isaías 61, versículo 1 e 2, por ali. 61. Que está comparado, está citado em Lucas 4, 18 e 19. Eu estou fazendo já uma leitura comparada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Versículos 2 e 3, mais ou menos. Em Isaías, né? 61. Isso, citado em Lucas 4, 18 e 19. Eu estou fazendo já uma leitura casada com o profeta, para a gente não correr o risco de espiritualizar, ok? Então, evangelizar não é evangelizar, é pregar boas novas, dar boas notícias. Aqui no Evangelho fala aos pobres, o profeta fala quebrantados, e quebrantados também pode nos dar uma ideia falsa do quebrantamento espiritual, né, do chicotinho, do jejum e etc. Não é isso. Quebrantado é o restolho, é a senzala. São aqueles para os quais a sociedade não reservou nada. Eles estão quebrados, fora de linha, fora do alcance da sociedade. O Espírito enviou-me, pelo que enviou-me. O Evangelho não diz essa parte, porque Lucas está citando livremente, ou talvez de uma cópia grega, mas fala assim, curar os quebrantados de coração. Curar quebrantados de coração. E aqui também, por gentileza, não espiritualize. Porque a palavra coração no grego ou no hebraico não significa o que nós queremos dizer com coração. Tipo, tô com sentimento, tristeza. Não, é mais do que isso. Porque coração, na linguagem primitiva, é o ser todo. Então, curar as doenças da alma, curar as doenças psicossomáticas, curar, restabelecer o ser humano inteiro, fazer o ser humano voltar a humanizar o ser humano, a proclamar libertação aos cativos. E aqui a gente já pensa logo no cativo do pecado, mas é o cativo mesmo, aquele que não deveria estar preso. Está preso por dívidas, está preso por abuso da lei, por abuso das autoridades, está preso por discriminação, está preso pelos mais diversos motivos, porque a lei de Moisés tinha leis para crimes da lei. Então, esses cativos são aqueles que estão presos por abuso do sistema econômico, do sistema social. São os inúteis da sociedade. E restaurar a vista aos cegos. E aqui claramente pode significar cura física e também no sentido não apenas espiritual, mas no sentido metafórico, né? E depois ele fala, para pôr em liberdade os oprimidos. E o profeta fala, os algemados. E aqui você pode pensar em escravidão, pessoas que estão presas, acorrentadas, colocadas no mercado de escravos, os oprimidos. E oprimido aqui não é oprimido pelo demônio, não. É pelo demônio encarnado. É por aquele que desumaniza. É por aquele que priva o ser humano da sua dignidade, da sua realização. Então esse programa do Reino de Deus, antes de ir para as nuvens do céu e para o Reino Azul de Nárnia, né,
É um programa muito concreto e ninguém tem o direito de tirar esse texto da boca de Jesus, nem da boca de Isaías e fazer dele uma citação diabólica. Ninguém tem esse direito. É claro que o Espírito de Deus pode nos dar uma compreensão muito mais ampla do que o significado político e econômico, obviamente, porque esse é o reino de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que ninguém tem o direito de descolar o reino de Deus das relações reais e levá-lo para as nuvens abstratas que no céu você vai andar em ruas de ouro e etc, e etc. Então esse é o programa do reino de Deus claramente anunciado. E a gente se pergunta por que é que o povo da cidade quis pegar Jesus e matá-lo. Você pensa, caramba, mas um sermãozinho tão bonito, leu um texto canônico, tudo tão bacana, e nem explicou. Mas ele falou apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso significa que Jesus incluiu no seu programa o jubileu, porque o jubileu é a melhor interpretação para ano aceitável. Ano aceitável, dentro do contexto judaico, deve significar, e é muito difícil contestar esse significado, deve significar o jubileu. Jesus Cristo está querendo dizer que ele vai levar ao clímax a esperança profética. E que a partir de agora está proclamado irrestritamente o jubileu. Que aquilo que Deuteronômio estabeleceu como programa da sociedade israelita, precariamente, né, oscilando, equilibrando e tal, que já estava completamente perdido nos dias de Isaías, e que então é anunciado pelo profeta e se torna a profunda esperança daqueles que aguardam Jesus Cristo, não dos que estão bem colocados no Império Romano, mas daqueles que anseiam a libertação, anseiam boas notícias, anseiam notícias dizendo: minha dívida foi paga, minha dívida foi quitada, minha terra será devolvida, minha filha escrava será devolvida com recompensas, meu filho será trazido de volta do estrangeiro e etc. Essa desgraceira, Jesus está dizendo, hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu. E está proclamado o ano aceitável do Senhor. A partir de agora, será sempre jubileu. A partir de agora estão proibidas as dívidas. A partir de agora está proibido desumanizar. A partir de agora está proibido toda a opressão, toda a classificação. Da qual a opressão que nós gostamos de tratar, que é espiritual, diabólica, etc., é apenas a culminância. E é verdade que Satã produz seus maiores danos aonde o ser humano está sendo mais desumanizado. É claro que essa opressão está ligada, porque o ser humano não é apenas uma boca, não é apenas um estômago, não é apenas músculos. O ser humano é um mistério. Então essa opressão, ela se dá amplamente. E Jesus aqui diz qual é o seu programa de governo. Ele dá aqui o estatuto, a constituição do reino de Deus, e depois você leia lá o restante em Isaías, e Jesus pula o ano da vingança, o dia da vingança do nosso Deus, ele pula. Aqui ele faz uma retificação na pregação de João Batista. João Batista achava que Jesus já iria chegar metendo fogo e colhendo.
Jesus aqui faz uma opção pela compaixão. Ele subtrai, ele suspende o dia da vingança, porque haverá um acerto de contas. Deus não permitirá a degradação, a desumanização, a destruição daqueles em quem ele colocou seu selo, sua imagem, sua dignidade. Nossa, incrível, porque a gente lê esse ano aceitável do Senhor, eu lia e pensava assim, o ano aceitável é porque Jesus veio. Exato. E é um sentido, tem a ver com o jubileu, então é um sentido completamente... Aceitem Jesus e aguardem o céu. Isso. E participem aqui do reino de Satã. E seja um bom aquilo que te coube ser. E pronto, tudo é honrado, tudo é bom, é uma coisa que não muda, né? Não mexe nas estruturas, né? Jesus está fazendo uma opção. Eu estou falando desses eventos apenas para demonstrar a opção que Jesus está fazendo, né? O que ele está recusando e o que ele está aderindo. O culto na sinagoga permanece tranquilamente, né? Cada um achou seu lugar dentro do Império Romano, cada um produz o que lhe cabe, dão esmolas para os pobres, vão aos sábados na sinagoga, ouvir versinhos açucarados, bonitinhos. Segunda-feira, cada um volta para a sua senzala, para o lugar que lhe cabe, dentro do Império Romano, e boa. Jesus aqui disse, não, isso não é para daqui a pouco, é para já. E já começou. Aí o povo pegou ele, tipo, você não vai bagunçar nosso esquema. Não vai bagunçar, né? Não vai... Você não vai. Veja, os próprios oprimidos podem ter tentado matar Jesus. Porque o oprimido é aquele que também tem medo. Tipo, cara, tá ruim, mas tá bom. Pelo menos nós estamos comendo. Quer tirar a nossa comidinha. Entendeu? Se você quebrar essa estrutura... problema. É que nem o povo de Israel no Egito, né? Nós estamos aqui, nós somos escravos, cara. Tudo bem. Aí vocês vêm não com a história de libertação. Vem falar de libertação, caramba. Entende? Jesus Cristo veio para instaurar uma nova sociedade, uma nova humanidade. Jesus veio destruir a Pax Romana? Veio. Desmascarou a Pax Romana, exatamente. O Anivaldo falou assim, mas essa Pax Romana era para ser uma boa nova, né? Eu falei, pois é. Ela era, olha que interessante, claro que ela era, mascarada. Mascarada. Né? Ela é uma Pax Romana. É a paz que o mundo dá, que a gente viu ontem também com a paz que o mundo dá. Se você trabalhar, carregar fardo, se matar e etc, e pagar o impostinho, eu não te mato. Que é o capitalismo. Eu não te mato. E ainda te protejo da bandidagem. Te protejo da bandidagem, né? Fique feliz. Por isso é a glória dos homens, né? Exatamente. Alguém está ganhando com isso, claro, né? Deixe-me falar ainda rapidamente também da confissão de Pedro, e aqui eu vou tentar ser resumido, porque vocês também conhecem Mateus 16, isso aqui está repetido nos paralelos, né? Deixa eu só ver aqui Mateus 16 e está repetido em Marcos 8 e em Lucas 9, a confissão de Pedro. Bom, vocês conhecem, o povo considera Jesus um grande profeta, etc, etc. Pedro dá a explicação satisfatória e exatamente aí Jesus Cristo anuncia seu projeto para o seu grupo íntimo. É necessário que esse grupo íntimo saiba quem é Jesus. Depois de 2 anos cumprindo esse programa, que esse grupo saiba quem é Jesus. Por incrível que pareça, Jesus pede silêncio. Ele fala, não digam isso a ninguém, né? Mateus 16, 20 fala assim, então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Como isso é muito repetido no Evangelho, surgiu uma suspeita no Evangelho chamado silêncio messiânico. Por que Jesus pede... É um anti-evangelho, né? Uma anti-evangelização. Não digam que vocês sabem quem eu sou.
E a melhor explicação para isso é a seguinte: o povo tem N expectativas a respeito do Cristo. E eles ainda não podem compreender, eles ainda não têm condições de compreender tudo aquilo que será realizado. E então Jesus passa a explicar o que é que ainda será realizado. E como eu disse agora há pouco, né, naquela pergunta do Anivaldo, ele faz o primeiro anúncio do seu sofrimento e morte. Ele ainda não fala da cruz. Não fala da cruz. São 3 anúncios ao todo. Um está em Mateus 16, o outro está em Mateus 17, 22, e o outro está em Mateus 20, 17. Tá? Mateus 16, 21, Mateus 17, 22 e em Mateus 20, 17. Ao todo são 3 anúncios, se não me engano, eles estão, sim, nos 3 evangelhos sinóticos. Então, esta confissão de Jesus é seguida de um anticlímax. Então, se a confissão do Messias é o clímax, e os discípulos devem ter pensado, agora vai, agora é o ato final, né? Jesus já tem popularidade, etc, etc, já fez o que tinha que fazer, já convenceu muita gente, as pessoas já têm uma boa noção, agora, meu filho, partiu Jerusalém, né? Partiu Jerusalém, desceu o porrete nos romanos, tomar o governo e aí o resto boa, né? E Jesus vem com esse papo de convém que eu vá para Jerusalém. É necessário seguir para Jerusalém. Beleza? Claro, Jerusalém é o centro de poder, né? E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro chama-o à parte e diz, Senhor, de forma nenhuma. E aqui você pode ter certeza que o evangelho está amaciando um conflito pesado. Que o conflito deve ter sido muito mais grave do que o evangelho retrata. Por que eu digo isso? Por causa da violência da resposta de Jesus. A resposta de Jesus é quase do mesmo tom do que ele falou para Satã, né? Vai-te, Satã, vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda. Então, Satanás aqui verbalizou na conjectura de Pedro, no cogitar de Pedro, na exegese de Pedro, um plano diabólico, um plano de conveniência, um plano de oportunidade. Né? Senhor, qual o melhor lugar para você começar seu ministério a não ser em Jerusalém? Né? Nós todos vamos, estamos juntos. Né? E Jesus vem com esse papo de sofrer. Beleza, os profetas sofreram, beleza. Mas ele fala de morrer. E aí Pedro entra em choque total. Então esse cenário demonstra o conflito de 2 projetos. E a opção de Jesus dizendo, arreda de mim, Satanás, porque não pensa como Deus, não conhece as opções de Deus, não conhece o projeto de Deus, mas o projeto de Satã está no teu coração. Apenas com uma roupagem piedosa, bíblica, mas o projeto de Satã já abocanhou teu coração. E aqui Jesus fala, arreda, Satanás, porque você pensa coisa dos homens. E fazendo uma clara associação entre o modo de se organizar da humanidade e o espírito por trás que o inspira. Satã, o destruidor. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. Porque em última instância, é disso que se trata. É de matar, roubar e destruir. E a gente pensa isso apenas em nível espiritual. Mas não é.
todo sistema social tem que matar, roubar e destruir. Infelizmente, todas as nossas sociedades, talvez haja alguma exceção isolada, né? Não sei onde, mas toda sociedade humana tem que matar, roubar e destruir. Por quê? Satã tem sua descendência, né? Jesus fala para ele, em João 8, vocês são filhos do vosso pai. Ele é assassino e mentiroso desde o princípio. Nossa sociedade é calcada na mentira. Nosso sistema legal, jurídico, social é calcado na mentira. Basta um Assange, né? Abrir a cortina e mostrar o que é de fato o sistema, e o sistema tem que matá-lo. Por quê? Porque é baseado na mentira, no saqueio, na exploração e na morte. É claro, porque ele faz jus ao seu mentor, porque adora o seu mentor. Jesus Cristo está dizendo, para trás de mim, para trás de mim. Senhor, mata seus profetas. Mas esse sistema vai te matar. E Jesus fala, eu sei, e tem mais. Qualquer que optar por me seguir, já decida morrer agora. Já decida morrer já. É isso que ele está dizendo aqui. Qualquer que vier após mim, versículo 24. Se alguém quer me seguir para Jerusalém, para enfrentar o centro desta potestade, aonde ela assumiu a sua configuração mais perigosa, porque incorpora o elemento religioso, ali mesmo é que nós vamos defrontá-lo. E se quiserem me seguir, morram desde já. Porque o que me espera lá é a morte. Então isso significa, meus irmãos, e eu nem vou tratar do último ponto, porque vocês já entenderam, né? Isso significa a opção radical de Jesus por um projeto humano calcado em outras normas. Essa opção de Jesus o consumiu. Jesus sabia que para não negociar com esse sistema, seria necessário correr risco de vida. E ele abraçou esse modelo de Deus de tal forma que ele cumpriu o prazer do Pai. Nele tenho todo o meu prazer. Este é o homem perfeito, o humano perfeito. Aquele que abraçou o projeto do Pai e que venceu o projeto diabólico, mesmo que o projeto diabólico o tenha ferido de morte. Mas ele ressurgiu. E ressurgiu poderosamente. E criou um movimento incontido. É claro que Satã não ficou deitado na rede assistindo a sua derrota. E manifestou-se imediatamente, citando a palavra de Jesus e usando os elementos piedosos, religiosos de Jesus. E como disse ontem o pastor Ariovaldo Ramos, traiu Jesus. Mas Jesus continua chamando e anunciando boas notícias a qualquer que disser e dizer, não aguento mais esse sistema. Ele me mata. Esteja eu onde estiver na pirâmide social, ele mata. Você pode estar lá em cima, cara pálida, ou cara morena, ou cara parda, ou cara negra. Você pode estar lá em cima. Ele te mata. Ele nega. Ele é mentiroso. Ele nunca
dará realização. Ele está destruindo em cima, no meio e embaixo. Essa é a verdade. E é esse machado que João falou, que Jesus colocou na raiz. Esse sistema inteiro não se sustenta. O único sistema que vai funcionar é aquele de Deuteronômio, agora levado à sua plenitude em Jesus Cristo. Está proclamado o ano aceitável do Senhor. Perdoem as dívidas, perdoem, libertem, soltem, humanizem pessoas, porque é aí que está o poder de Cristo. É aí que ele vai se manifestar. Queria terminar com uma última frase, apenas para ligar tudo isso com generosidade. Eu mesmo, compartilhei com a Irene, eu mesmo fiquei chocado, pensando, meu Deus, como é que eu vou amarrar tudo isso com um tema que eu estou tratando? E me caiu a ficha, o pessoal mais antigo sabe o que é cair a ficha, né? Agora dá enter. Agora dá enter, né? Deu enter no sistema. Me caiu a ficha que a generosidade não é uma virtude abstrata, não é uma virtude da classe média, não é uma virtude caritativa, não é uma virtude neutra. Olhando para esses pontos pivotais da caminhada de Jesus até Jerusalém, a gente vê o seguinte, a opção pelo reino de Deus, por essa generosidade segundo o reino de Deus, é uma afronta ao sistema, porque não se trata de um doar moedinhas, né? Um desfile da classe média alta jogando moedinhas para o povo de baixo, de modo que a classe alta continue alta e o povo de baixo continue sempre ali com a sua mãozinha esperando as moedinhas. Essa generosidade, segundo os profetas e segundo Jesus Cristo, é aquela que promove justiça, é aquela que aplana os caminhos. Todo outeiro será aplainado, todo vale será aterrado, e o caminho do Senhor será preparado. Nós só podemos entender a generosidade teológica, a generosidade segundo Jesus, desta forma, como uma generosidade que ataca a estrutura que Satanás inspirou na nossa sociedade, que produz pilhagem, roubo e morte. Essa generosidade da moedinha que fica no console do carro para dar para o mendigo, que nunca vai sair dali, é a generosidade da religião. E essa não ameaça Satã. A que ameaça Satã é aquela que produz justiça. Júlio Lancelotti que o diga, e todos os profetas, todos aqueles que foram mortos pelo sistema, né? Então a religião pode se amoldar a esse sistema, legitimá-lo e tal, tudo bem, tudo beleza, né? Como disse também o Dom Helder Câmara, né? Enquanto eu dava pão aos pobres, me chamavam de santo. Quando eu perguntei por que os pobres não tinham pão, me chamaram de comunista, né? Então o sistema sempre vai dar um jeito de expulsar você, porque você o ameaça, você ameaça o sistema. Basta um ato de generosidade que o mundo deveria aplaudir, o mundo vai reagir com violência. O discípulo de Jesus é aquele então chamado a assumir o risco. Eu sei, meus irmãos, que temos, como disse ontem também o pastor Ariovaldo Ramos, estou fazendo muitas referências a ele por causa de uma palavra muito impactante. Ele falou, nós temos uma grande tarefa para voltarmos a Cristo e dizer, Senhor, nós te traímos. Nós não temos boas novas para anunciar. Nós te traímos, mas nós tomamos consciência disso e nós queremos voltar ao primeiro amor, né? Ao amor de Jesus.
Perguntas, comentários? Tem vários comentários. Tá, beleza. A Tânia disse para mim, esses estudos estão sendo libertadores de um sistema religioso de mentira. Amém. A Ivete bateu palma Amém. e disse, como sempre, uma palavra maravilhosa que nos faz entender o verdadeiro ensinamento de Cristo. Amém. E a Tânia ainda disse, maravilhada em saber sobre pregar as boas novas, né? O que são as boas novas, né? Aí a Tatiana Javala disse, maravilhoso, minha ficha caiu também. Legal. Legal. E daí tem uns comentários anteriores, porque hoje você falou vários assuntos, né? Então tem um dos céus que ele diz assim, Jesus disse que Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo. A questão da pedra fundamental personificada em Pedro, em sua dubiedade, nos informa que Satanás trabalha mais com a base fundamental do edifício da igreja do que com o seu próprio reino das trevas. Nem precisa usar muito, né, as trevas, ele lida com o nosso próprio... Sim, e se manifesta como luz. Sim. Né? Tem coisa mais enganadora, né? Enganosa, a gente esquece disso, do que né? você buscar luz e encontrar luz falsa. Né? Aí está o maior perigo. Exatamente. Citou um versículo, é cristão. Sim, sim. No curso da história, a edificação da igreja tem sido constantemente corroída pela busca da glória da instituição terrena da igreja. A tentação permanente. A igreja buscando poder e glória, né? Exato. E... deixa eu ver... esse que eu já li. Tem alguns aqui... Tá passando um carro de som, gente. O carro do ovo. Não é nem do ovo, sei lá. A Edilamar também comentou. É que eu tô tendo que voltar. Então, às vezes gente, desculpem, porque são muitos comentários e o Facebook não ordena e tal, então às vezes a gente perde algum. A Edilamar, fantástico. Vai desculpando. Fantástico esse esclarecimento. Aí a Tatiana também bem esclarecedora esse ponto, e que o Império Romano era merreca mesmo, você falou em algum momento. Perto do que nós temos hoje, né? Hoje nós chegamos à adoração de Mamon descaradamente, né? O Império Romano, ele mascarava isso, né? Mas dos últimos 200 anos para cá, nós conseguimos chegar ao ápice desse sistema, né? As condições históricas, tecnológicas, nos permitiram levar o sistema romano ao seu auge. E mesmo agora, né, esse monstro que pisa forte, como diz a Mercedes Sosa, né? Esse monstro é grande, pisa forte, né? E massacra mesmo. Mesmo assim, você vê que ele não cai. Ele mata o que tiver que matar, ele vai sacrificar, ele vai pilhar, mas ele não quer cair. Né? Eu tenho ouvido economistas, não é minha área, tendo bulhufas de economia, né? Mas estou interessado nisso por causa desse tema. Eu tenho ouvido economistas apontando, tentando achar caminhos para salvar o mundo do colapso. E esses caminhos apontam para o que nós estamos falando aqui: solidariedade, parceria, partilha. Não vai dar para levar esse sistema. Nós vamos nos autodestruir, né? Então é o Império Romano levando ao seu clímax, né? E matando, e enganando, e corrompendo mesmo os poderosos. Porque os pobres, nós que estamos na classe trabalhadora e pobre e servil, a gente pode pensar, mas se eu trabalhar muito, se eu trabalhar, se eu me dedicar, se eu fizer pós-doutorado, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Você está subindo na escala da morte. Mas é a noção do império dentro de nós. Que é a noção do império, é a meritocracia, é disso. Então, meus irmãos, se alguma coisa tem que ficar claro aqui na nossa meditação de hoje, é o seguinte: Cristo se manifestou para destruir estas coisas. Só que, como disse ainda ontem, né, eu estou sob impacto da fala do Ari ontem, se eu achar uma fala dele gravada sobre isso, eu vou compartilhar lá. Ele falou assim: nós temos que entender que agora nós estamos estruturados dentro do império.
Nós carregamos a mentalidade do império. Nós estamos misturados. Não pensem que nós somos trigo puro. Nós somos palha também. E junto conosco cresceu o joio. E nós somos partes de tudo isso. O grande desafio aqui para ouvir a palavra de Jesus e seguir Jesus é como, estando dentro desse sistema, porque Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, né? E livrar do maligno não é só não tomar cerveja, não isso, né? Não fumar, Deus que me livre e tal, não sei o quê. É livrar desta mentalidade. Pode vestir a roupa de santo que quiser, a praga está dentro. Então, o nosso grande desafio é romper com esse sistema estando dentro dele. Por isso, o discípulo é chamado a carregar uma cruz. E Paulo fala, dia após dia morro. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Dia após dia morro. Mas ainda assim, sou mais do que vencedor. Por quê? Porque o Cristo venceu o sistema, é isso que eu ia falar no último tópico. Cristo venceu o sistema quando o sistema lhe deu o bote final. Esse homem tem que morrer. Porque se nós deixarmos esse homem, ele vai corroer a base do nosso sistema. Ele tem que morrer. O sistema de César matou esse pobre plebeu de Nazaré. Um pobre nazareno teve que ser eliminado por Roma. Como Roma poderia ter medo de um pobre nazareno? Deveria ter tido dó do cara, falar, deixa esse cara, ele é inútil, ele é inofensivo, deixa ele tal. Não, deixa esse cara solto para você ver o que ele vai fazer. É inevitável, né? Mas quando o sistema lhe deu o bote final, aí mesmo foi que Jesus o estraçalhou. A Bíblia chama isso de esmagar a cabeça do sistema. Jesus plantou dentro do sistema e agora o sistema não pode mais com ele. Por isso ali em Mateus 16 ele fala, nem as portas do inferno, nem as portas da morte podem prevalecer contra o reino de Deus que já está entre nós. Quando João Batista pergunta, mas cara, você não está seguindo o programa. Ele fala, vão e digam a João, o evangelho é anunciado aos pobres, os presos são libertos, os oprimidos são e tal, citando o profeta. João deve ter dito o programa de governo. Vejam lá. Mateus 14, Mateus 11, logo no início ali. Quando ele fala, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo anunciada as boas novas. João deve ter pensado, posso dormir em paz. Agora entendi, agora fechou, né? Bom, meus irmãos, mais algum comentário? Eu coloquei aqui que você citou que o culto a Satã e sua proposta é permanente, né? Sim. E a Islamar falou, assim como Pedro foi uma pedra de tropeço, se transformou numa pedra de tropeço, nós também podemos sair completamente do plano original de Deus para os seus filhos. Claro mesmo que com boas sim, intenções, claro que né? sim. E do modo mais perigoso do que aquele que odeia Cristo. Daquele que diz, não quero saber. Do que o ateu, porque mais perigoso. Por isso eu lembro aqui de outra pedra de tropeço, que está em Mateus 18, quando Jesus fala o seguinte, o meu povo será os pequeninos, tornem-se como os pequeninos. Esses são o povo do reino de Deus. E ai daqueles que fizer tropeçar um destes pequeninos. E ali Jesus não está falando apenas da criança. Não é os menores de idade. Ele está falando dos pequenos do mundo. Ele está falando dos oprimidos, dos cegos, dos surdos, dos quebrantados, dos destruídos. Ele está falando da senzala. Ele está falando, olha, as minhas boas novas foram anunciadas lá. Eles vão continuar sendo vulneráveis todo dia. Mas ai daquele que o enganar.
Ai daquele que o ferir. Feri-lo é como ferir a mim. Ai daquele que o ferir. Ai daquele que negar. Ai daquele que desamparar. Né? Então, meus irmãos, como disse ontem o pastor Ari, a tarefa é muito grande. Nós estamos muito desviados. Nós estamos dispostos a fazer a generosidade caritativa. Aquela generosidade que não muda nada. Eu continuo vivendo nababescamente e os pobres continuam indo de mal a pior. Nós vamos tratar mais sobre isso. O objetivo hoje foi apenas pontuar esses eventos da vida de Jesus que sinalizam esta opção, esta demarcação, o que não é e o que é. Né? A partir de agora a gente continua a Ivete conversando. Disse, lembrando que os povos originários vivem como Jesus ensinou, Exato. sem acumulação. Exato. Né? Exatamente. E outro mundo é possível. É possível. A Tatiana Javala disse, eu sou africana angolana e muitos povos até hoje têm na memória esse estilo de vida. Exatamente. A prática dos hebreus antigos é maravilhoso. Exatamente. Estou a amar esse estudo. Ah, que legal. Estou a amar. Muito bem-vinda, Tatiana Javala. E família, né? A gente fala só da Tatiana, mas é se não me engano, o Silvio, né? Uma família que eu estou tendo o imenso prazer de conhecer. Aí o Zairo também disse, ótima aula. Legal. E a Maria Aparecida... O Zairo também é um apóstolo da sustentabilidade. Ela maravilhoso. Disse, simplesmente complexo e profundo plano do Senhor. Amém. É um chamado para nós reconvertermos ao ano aceitável do Senhor. Isso. Obrigada por esse desvendar dos nossos olhos. Quero sim ser discípula de Jesus, mas a pergunta é, quero assumir o risco do que isso significa? Que Deus nos ajude. Realmente, a Maria Aparecida Lopes, realmente ela está tentando assistir do começo, ela disse, está na sexta aula, está indo devagar, falei, vai ser bem proveitoso. A Jacione disse, que aula excelente, obrigada. Amém. A Tatiana, louvado seja São boas novas, né? Agora acho que a gente entende o que é boas novas, né? Não precisa nem traduzir para o grego e falar de evangelho. São boas novas. Alegra o nosso coração, aquece. A coisa certa alegra o nosso coração, nos emociona até. A Hilde disse, grata pela generosidade dessas aulas, que nos induz ao ordenamento do nosso Senhor Jesus Cristo. A generosidade das aulas, é verdade. A Geni, você me fez chorar. Que bênção, nossa. Legal. E a Denise Goulart também agradeceu. Estudo maravilhoso, em base à nossa indignação contra esse poderoso sistema institucional religioso humano. Verdade. Se transformou num braço do império. Claro. Ontem eu lembro que o Ari falou assim que a igreja achou possível uma parceria com o Império. Achou possível e praticou essa parceria, né? E transformou em confissão de fé. Exato, ele falou isso. Ou seja, se você negar esse sistema, o sistema religioso te nega. Então olha onde foi brotar o joio. Bom, Jesus nos avisou de tudo isso, né? Meus irmãos, o objetivo não é nos considerar os melhores e tal, quer dizer, nós não somos, né? Nós somos pecadores arrependidos. Nós somos pessoas que estão desconfiando. Ontem eu apresentei assim o nosso grupo para o Ari, dizendo, olha, o que eu posso dizer para o grupo que está meditando sobre a palavra de Deus junto, né, conosco, é assim, nós somos cristãos inconformados. A gente está assim, cara, tem alguma coisa errada. Uma coisa errada. Eu olho para Jesus, olha, tem uma coisa errada. Não bate, entristece. Né? Eu ouço o evangelho e sinto tristeza. Então essa alegria, esse que maravilha e tal, né? É porque eu estou tentando ministrar as palavras de Jesus sem compromisso com sistema algum, né? Eu não estou tentando proteger ninguém de nada, nem a mim mesmo, né? Eu quero que vocês saibam que esta palavra fere e constrange a mim primeiro. Sim, né? sim, ninguém está livre. Compartilhe como irmão. Só para concluir, que nosso horário está avançado, os últimos comentários, a Tânia, com base nisso que você falou agora, a Tânia disse, é maravilhoso saber agora o que é ter vida e com abundância. Amém, amém. E sim, a saciedade. Eu não falei lá da tentação do pão, né? Satã ali fala para Jesus, você pode comer do que você quiser, do bom e do melhor. Depois, Jesus dá o pão no deserto.
né? Depois ele multiplica pães no deserto para satisfazer a necessidade. E ali dá uma aula em João 6. Dá uma aula dizendo, a saciedade está aqui. Deus pode dar pão no deserto. Não se preocupem. Deus pode dar pão no deserto. A Tatiana colocou esse evangelho que hoje se prega. Não tem nada a ver com o que aconteceu há muito tempo. Isso. Se aprendeu. É maravilhoso. E aproveitando isso que a Tatiana... A Tatiana falou agora. A Tatiana falou agora, porque a Tatiana está falando o seguinte. A Tatiana compartilhou comigo algo da experiência deles. Veja, o sistema religioso te ameaça. Para aderir a Jesus Cristo é necessário fazer rupturas com o sistema religioso. E quando eu digo rupturas, não é institucional. Eu não estou chamando ninguém para sair de igreja nenhuma. Às vezes as pessoas acham que eu sou um eclesiocastra, né? Eclesioclasta, que quer destruir igrejas. Não, eu sou um homem da igreja. Nunca saí da igreja. Né? Acredito piamente no projeto de Jesus Cristo. Agora, dentro dela, você tem que fazer rupturas para ser fiel a Jesus Cristo. Agora, eu lhe advirto que o sistema não vai suportá-lo. Né? E daí, então, assim, o sistema sair com você, tudo bem. Né? Bom, você também é livre. Né? Outro dia eu postei várias páginas no meu Facebook dizendo isso. Ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a sair. O fundamental é Jesus Cristo. Fundamental é Jesus Cristo. Últimos comentários, a Rita agradecendo, a Ivete agradecendo, a Edilamar, maravilhosa aula, estou revigorada, obrigada, Eliseu. Agora diga o que você vai falar no próximo próxima aula. Próxima aula eu entro na tríade. Próxima aula, as próximas 2 aulas eu quero falar sobre Jesus e o sistema religioso, como Jesus libertou o povo do sistema religioso, como ele defrontou o templo e o sacerdócio, e depois só da pobraiada, só de dinheiro, e a generosidade e a riqueza e tal, porque Jesus falou muito sobre ricos e pobres, né? E propôs um novo mundo, uma nova ordem, um novo jeito de estar no mundo, um outro mundo possível. E a igreja é a portadora disso. E só é igreja se mantiver fiel a Jesus Cristo. Por isso que eu disse que não tem a ver com instituição. Tem a ver com nossa fidelidade a Jesus Cristo e nossa ruptura pública com o sistema. Né? Não com a instituição. Com a instituição é decorrência, se for necessário. Mas com o sistema é necessário. Onde ele se manifestar. Do púlpito à porta da igreja, ao estacionamento, ao discipulado, à célula, seja o escambau. Né? Onde se manifestar essa mentalidade de Satã, né? Nós temos que falar, opa, aqui não, aqui cortou, eu não adiro, não sigo, não participo. Mesmo ficando no meio deles. Esse é o ponto revolucionário. Eu convivi e convivo muito com sistemas religiosos, discordando deles, dentro deles, até que eles não me suportem mais e me expulsem. Bom, meus irmãos, falamos mais. Deus abençoe, boa semana. Tchau para todo Tchau, mundo. boa semana. Beijos. Deus proteja e abençoe. Bom domingo. Amém.